Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Facioli Podcast. Estou aqui mais uma vez com meu companheiro Dimas. Tudo bem, Dimas? Bom dia, Danilo. Bem, e você? Tudo jóia, ó. Antes de tudo, quero convidar você que nos acompanha regularmente, ou você que chegou agora aqui, tá nos vendo pela primeira vez, para que você não se esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei no final do vídeo, que ele é super importante para que a gente possa aprimorar os nossos assuntos, com temas que sejam relevantes para aquilo que você busca, e também se inscrever no nosso canal. Nós estamos sempre preocupados em gerar conteúdos que sejam relevantes para a sua carreira, para o seu desenvolvimento profissional, então não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Nós temos aqui no YouTube, nós temos o nosso podcast, que nós passamos pelo YouTube, pelo Spotify, também estamos no Instagram, no Facebook. Não deixe de nos acompanhar, que eu tenho certeza que você vai ter algum assunto aqui que vai te ajudar a se desenvolver profissionalmente. Hoje nós temos aqui um convidado, que é mais uma vez um amigo, né, Dilma? Isso aqui é uma confraria de amigos. É, claro que é. Mas por isso que o bate-papo flui tão bem assim. Exatamente. Não, e tudo gente competente. É verdade, é verdade. Fica bom a conversa, fica boa a conversa. É verdade. Hoje nós estamos aqui com o Dalmir Caixeta. Ele é engenheiro mecânico formado pela Unifei, possui especializações em gestão empresarial e prospecção de petróleo. Você sabia disso? Não sabia, isso é novidade para mim. Prospecção de petróleo, ele fez no exterior. Ele vai contar a história da vivência profissional dele pra gente conhecer um pouco mais. Atualmente ele está como CEO da Coplana. Dalmir, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Prazer é meu, Danilo, obrigado pelo convite, obrigado, Dimas, agradeço a Facioli por estar participando desse podcast, é um prazer estar aqui com vocês. Dalmir, muito obrigado pela tua presença, só cumprimentando aí os nossos ouvintes e quem nos vê também, né? Quem nos vê lá pelo YouTube, né? Pelo canal do YouTube. Pelo nosso canal do YouTube. E Spotify também. Pelas redes sociais, todas as redes sociais. Eu nunca decoro o nome das redes sociais, mas todo mundo sabe o que é. E a gente sempre traz aqui profissionais altamente qualificados, né, para falar com você, que obviamente está buscando uma carreira, está querendo crescer na carreira, mas também para você, empresário, que nos acompanha, que nos prestigia, né? Muito obrigado pelo prestígio novamente. Muito obrigado, Dalmir, por estar aqui. E, Dalmir, eu sempre faço a primeira pergunta. Uma hora a gente vai trocar esse negócio aqui, mas é sempre eu que faço a primeira pergunta. O Danilo começa, eu faço a pergunta. É que ele tem mais liberdade que o convidado, então o convidado se sente tranquilo para falar. É coisa que ninguém sabe. Segredo. Então, o Dalmir, eu conheço o Dalmir quando eu tinha cabelo branco, ele não tinha, então faz algum tempo já. Inverteu agora. Mas o Dalmir é mineiro lá de Belo Horizonte, né? E a gente teve a oportunidade de fazer um hunting, né? Na verdade, a Neiva que trouxe o Dalmir, conheceu o Dalmir, trouxe ele para cá, errou o caminho de levar ele para a empresa no primeiro dia, mas chegou lá e a gente trouxe ele aqui para a região. E eu admiro muito o trabalho dele e entendo que é uma pessoa que trouxe muito resultado para as organizações onde passou e, obviamente, tem um desafio muito grande agora nessa nova empreitada, mas também tem obtido sucesso. E, Dalmir, eu queria que você contasse para quem está nos acompanhando aqui a sua trajetória, conta a tua vida aí, pode falar das questões pessoais, pode falar das questões profissionais também. A gente quer sempre trazer para as pessoas um pouco das escolhas, né, que as pessoas fazem durante a vida dela, né? A gente entende que isso é extremamente importante para você construir uma carreira de sucesso, ou construir uma organização de sucesso. É muito importante você prestar muita atenção nas escolhas. Sim, eu posso dizer que eu estou com um pouco mais de 3 décadas de experiência, né? Como o Danilo comentou, fiz a engenharia mecânica, que era o sonho da minha vida. Eu nunca tive dúvida em relação à profissão que eu realmente almejava. Isso foi bastante interessante e me ajudou bastante. E eu realmente apaixonei pela engenharia e, ao mesmo tempo, também fiz uma ênfase em produção. Só que, como você comentou, Danilo, foi meio maluco. Eu entrei no ramo do oil and gas lá, fui para o petróleo. Foi uma oportunidade maravilhosa na empresa Schlumberger, uma empresa francesa. Embora eu não saiba falar francês, minha língua, falava na época fluente e falo ainda o inglês, então eu consegui a língua oficial também, da empresa. Né? Agora sim. Eu vou contar
contratar agora mesmo na empresa mexicana aí. Mas é muito importante hoje, principalmente para aqueles que estão almejando aí uma carreira profissional, sem dúvida nenhuma, o inglês já é básico e o espanhol já está se tornando um básico também. Sim. Então hoje o português, que é básico, né, que nem sempre todos sabem falar ou escrever. Exatamente. Tem o inglês e o espanhol, isso é bastante importante, vale a primeira dica aí para todos. Isso aí realmente foi um ponto muito importante no meu sucesso até hoje. E então formei na engenharia mecânica, nessa faculdade que eu gostei demais, na UFEI, né, agora atualmente Unifei. E pintou uma oportunidade para eu entrar no ramo do petróleo. Né? Nunca pensei nisso, mas realmente a oportunidade era maravilhosa em todos os aspectos, tanto profissional quanto salarial, e realmente engajei nessa carreira. Eu fiquei como trainee, depois eu assumi uma carreira dentro da sonda, que a gente chamava, nessas plataformas de petróleo. Então, trabalhei um tempo na França, fiquei 1 ano na França, e é onde eu fiz a especialização em prospecção de petróleo. Trabalhou offshore ou trabalhou no... Offshore e onshore. Na França foi onshore, e no Brasil, quando eu voltei, era offshore. Legal. Eu ficava lá, meio maluco o negócio, né? Comecei com 21 dias, 7 dias no escritório, depois passei para 28 dias. Nossa. Né? E aí foi. Mas o que me fez pensar um pouquinho foi a minha esposa, né? Porque quando eu a conheci, ela não queria mais ficar com um cara meio maluco que ficava mais fora do que... mas isso ajudou. Esse negócio de pescaria não estava muito certo. Mas assim, eu sempre também tive uma queda muito grande assim por uma engenharia focada na produção, alguma coisa nesse sentido. E na época pintou uma oportunidade muito grande de participar de um programa na Ambev, na época era Bramiscol. E eu entrei nesse processo ainda na XBG. E eu tive a felicidade de entrar no processo. Na época até foi um processo que não era para trainee, e quando eu entrei eles falaram, você é trainee da XBG, você tem uma chance no processo para trainee da Ambev. Eu falo, legal. Eu entrei no processo e felizmente deu tudo certo. E aí iniciei minha carreira no Brasil, saí do ramo de petróleo, então dos meus 33 anos aí eu tenho praticamente 30 anos no ramo de alimentos e agronegócios. E aí entrei no ramo de cerveja e fiquei um bom tempo, pude crescer bastante, mas lá eu tive um ponto muito importante, que é a escola do Vicente Falcone, na parte de qualidade, onde eu tive a oportunidade de me tornar um Green Beret, né, que eram os Buenas Verdes. E lá nós iniciamos um processo de análise de eficiência e produtividade das linhas. Na época eu acompanhei um especialista americano que veio para nos ajudar. Então, desde aquela época, a gente fala aí, não vou falar muito ano não, mas pode falar. Faz um tempinho, foi 1990 e alguma coisa mais para cima. A gente começou um processo muito bacana na parte de qualidade. Eu tive a oportunidade de me tornar um Buena Verde, né? Que seriam os Green Belts hoje, mas de um modelo um pouco mais avançado. Você viu que ele não fala Boina Verde, já fala em espanhol lá. Já tá misturando as línguas ali. Você tem certificação disso, inclusive, também, né? Depois você fez certificado, né? Exatamente. Aí eu fui convidado, quando eu estava já como gerente da unidade de São Luís do Maranhão, eu fui convidado a participar do programa de Black Belt. Eu achava que eu era a primeira turma do Brasil, mas nós fomos a segunda turma do Brasil a fazer esse curso, que foi fantástico. Um curso longo, muito pesado, 14 livros, estatística pura, muitos testes e naquela época a gente já tinha algum tipo de software que nos ajudava, que é o Minitab, que tem até hoje. Então foi um processo bastante interessante e é uma aprendizagem, para mim foi uma escola fantástica, né, onde eu pude usar os conceitos da engenharia e também todas essas aprendizagens de qualidade total, implementando todos os conceitos no processo, de modo que a gente pudesse ser mais efetivo e tudo mais. Acho que isso consolidou um pouco a minha carreira e consolidou um pouco todo esse conhecimento, a experiência que eu tenho para analisar, ter aquela metodologia de análise e solução de problemas. E essa metodologia, ela vem através de um treinamento. É claro que você tem que estudar, tem que treinar, mas ela vem através de um treinamento. Então, eu comecei essa carreira minha e foi muito interessante e depois eu tive que abandonar um pouco e eu quis entrar na carreira solo. Então, eu tive uma empresa durante 10 anos, eu fui empresário,
Uma empresa que, inclusive, fornecia peças para a própria Ambev. Né? Então, eu já entrei numa área de empresário. Então, aí houve uma outra grande aprendizagem, né, para nós. E aí, realmente, aí eu já comecei num conhecimento mais sistêmico, numa visão mais ampla de um negócio, onde eu já atuei em várias áreas, né? Na Ambev, como trainee também, eu tive essa oportunidade. E a engenharia me deu esse ponto, né? Até aprendi com um líder na época da Schlumberger, ele falava o seguinte: a faculdade, você aprende a aprender. Né? A gente não sai sabendo de tudo, né? Sim. E então, a gente tem que sempre buscar conhecimento, isso é fato. Então, formou, não importa qual curso, todos são importantes, desde que realmente a pessoa continue estudando, continue se desenvolvendo, se capacitando. Isso é importantíssimo. E aí, depois dessa parte dessa empresa, em 2008, houve uma crise do aço. Infelizmente, eu perdi literalmente a minha matéria-prima. Tudo que eu trabalhava, em 2008 a gente já não tinha mais. E no processo de 2008 para 2009, eu fechei a empresa e conversei com a minha esposa. E aí, vamos na carreira de mais uma empresa ou eu assumo a carreira de executivo, volto e nunca mais vou empreender? Pelo menos aquela situação era uma situação bem difícil para o Brasil. E aí ela falou, não, vamos, pega a sua carreira executiva que eu vou te ajudar. Aí eu tive realmente um apoio tremendo. A oportunidade foi fantástica porque o próprio grupo da Ambev, na época, parte dos acionistas, eles estavam montando uma empresa de leite, né, laticínios, que foi depois se tornou a LBR, era Leite Bom e a Parmalat, e me chamaram para fazer parte desse grupo, aonde, com o meu conhecimento de qualidade, com o meu conhecimento de gestão, eu faria a reestruturação das fábricas dessa empresa. E aí eu mudei muito. Eu entrei na empresa e foi muito bacana e eu sempre levava um futuro gerente. Então eu entrei como um cara que fazia toda essa formatação das empresas, né? Tá. E é um assunto que eu quero falar agora mesmo, que é o que eu fazia, né? Isso que eu acho que é bastante interessante. E a gente começou a realmente fazer essas estruturações e a partir do momento que nós estabelecíamos metas de sobrevivência para cada bloco, para cada empresa, para cada filial do grupo, nós avançávamos para outras. E aí eu comecei a fazer esse trabalho todo, foi fantástico, até chegar uma época onde houve um problema sério da LBR, um problema um pouco mais crítico em relação à parte financeira, e eu fui chamado para entrar, aí sim, eu já entrei num processo de uma empresa em Belo Horizonte, onde eu comecei a fazer, eu já assumi um cargo de direção, e aí sim começou uma amplitude maior, né, do meu trabalho. E aí, nesse trabalho, eu consegui realmente implementar todos os meus conhecimentos, fazendo uma ampliação dos negócios, agregando valor aos produtos de maior rentabilidade. E aí já começou uma visão um pouco mais ampla. E mais para frente, eu fui chamado, aí sim, pela Facioli, né, para participar de uma oportunidade numa empresa, num grupo mexicano. E eu vim para cá, para Ribeirão, deu tudo certo, felizmente. Foi fantástica essa aproximação com a Facioli, com a empresa, né, no qual eu tive a oportunidade de trabalhar, que também é uma empresa excelente, multinacional, onde nós produzimos, eles produzem polpas, né, e fazem exportação para o mundo inteiro. Então eu fiquei numa posição, numa direção geral, sendo responsável por toda a operação no Brasil. E através dessa operação também inicia-se todo aquele processo de formar um time altamente qualificado, de implementar todos os sistemas de gestão que são necessários para fazer o processo acontecer, otimizações, projetos de melhoria que vão impactar em ganhos produtivos, em ganhos financeiros e aumento de rentabilidade. E aí, no final, desenvolvimento de produtos, né? Tudo. E a parte também de ampliação do mercado internacional. Né? E aí, agora chego aí dentro desse processo, acho que houve um processo interessante e já consegui, acho que o maior legado que a gente deixa é um time já capacitado para assumir esse negócio diante de uma nova oportunidade que surgiu para mim, que foi estar entrando na Coplana, né, como CEO, e exatamente agora um ano. Olha. Um ano de passa rápido. Muito rápido. E um tremendo desafio. Essa foi a minha carreira e, nesse momento, estamos aí como CEO da Coplana. Tá bom, bacana. O Dalmir, e assim, olhando para essa background, né, todo, né, que você veio trazendo, né,
E assim, eu entendo que a gente fala, eu tenho que focar numa carreira mais comercial, eu tenho que focar numa carreira mais financeira. É óbvio que tem essas possibilidades todas, né? E a sua formação original é uma formação de engenharia, né? Que de maneira geral, ou você vai para uma engenharia mesmo como você foi, ou você vai, enfim, para engenharia de vendas, etc., né? E você, assim, se tornou um multifuncional, né? Exato. E a gente vem falando isso para as organizações como um todo, falar, vocês deveriam replicar, por exemplo, tudo aquilo que você tem. De maneira geral, um CEO é um multifuncional. Ele já passou por um monte de outras coisas, ele precisa ter toda essa que a gente chama de hora de vestiário, né? Precisa ter experimentado tudo isso. E as organizações, de uma maneira geral, acabam não replicando isso para as outras posições, né? Um gerente, por exemplo, acaba tendo um super especialista ali e ele acaba... A hora que você fala, por exemplo, para alguém de finanças, você precisa entender da área comercial. Você está louco? Não vou entender da área comercial, não. Eu tenho que brigar com a área comercial. Como é que você entende isso, né? Como é que é o seu modelo de gestão? Esse é um ponto muito importante. As empresas em si, realmente, como você falou, especialistas, pessoas mais genéricas, mais generalistas. O que eu acredito é o seguinte, existem pessoas que têm uma vocação, né, para ser realmente um especialista. E tem pessoas que são um pouco mais generalistas, outros gostam de desafios e aprender sobre outras áreas. Como eu falei, né, como você comentou, entrei na engenharia mecânica, que foi minha porta de entrada, fantástica. Hoje, se falar para mim, se perguntar para mim, Dalmir, o que você tem de engenharia mecânica? A porcentagem é bem pequena. Né? O diploma. Mas esse conhecimento que ficou, ele gera realmente essa visão sistêmica. Então, acho que depende muito das pessoas. Algumas pessoas gostam dessa parte especialista, de ser um especialista, de ser focado, que também não é que não vai ter sucesso. Sim. Eu sempre fui direcionado a isso. Mas na minha equipe, a primeira coisa que eu faço é realmente fazer uma gestão participativa, democrática, e eu procuro ter uma flexibilização das pessoas no ambiente de trabalho. Eu não acredito muito que a pessoa possa se sentir motivada ficando somente num cargo, aquele que fica 30 anos num cargo, 10 anos num cargo. Pode até ser, algumas pessoas até gostam disso, eu respeito, e eu acho que é importante. Sim. Eu acho que essa diferença de vocação de cada um, ela é importante, ela é muito importante. Mas eu geralmente fomento, né, essa flexibilização. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer numa empresa, o primeiro item, aquilo que você olha no início, é formar um time capacitado e motivado. Então, uma coisa é capacitação. Então, aquele cara que quer aprender outras áreas, que quer outros desafios, você consegue perceber isso, né? E como que ele vai assumir outras áreas se ele não tem a capacitação? Né? Então, esses são duas formas. Então, tem aquela frasezinha clichê, né? Que formar times de alta performance, eu quero... mas, no fundo, a gente fala isso, é capacitação e motivação. Né? E essa flexibilização no cargo, ela é muito importante. Então, o meu modelo de gestão hoje, e eu acredito que ele é de bastante sucesso, eu falo em primeiro lugar que é uma liderança mais situacional. Eu sou muito assim, a partir do momento que eu enxergo uma determinada situação ou um determinado problema relacionado à pessoa, a gente tenta entender. Essa pessoa, ela tem uma vocação para quê? Ela tem uma vocação para ser um cara mais... de liderança, ou realmente um especialista, ou aquela pessoa, será que ela realmente está aqui porque ela quer, porque ela precisa? E então a gente começa a fazer essas avaliações. Mas a liderança democrática, participativa, ela é fantástica. E depois vem a servidora, porque na verdade eu assumi um papel não como uma escala hierárquica, onde as pessoas na empresa vão me ver na salinha fechada. Eu não sou assim, muito pelo contrário, estou sempre junto. Então, essa liderança servidora, ela é muito importante. Então, eu já fui apelidado, né, em empresas anteriores como professor. Né? Exatamente porque eu gosto de passar os conceitos. Né? Então, assim, eu costumo geralmente sentar com um funcionário e conversar muito sobre aquele desafio que ele tem. Explicar o motivo. Né? Então, esse é o caminho. Bacana.
Dalmir, eu escutei você falando, você tem uma trajetória profissional bastante mista, né? E não só de segmento, mas também de culturas, né? Você falou aqui de uma empresa francesa, onde você teve a oportunidade de trabalhar, você falou de uma empresa mexicana, aí você falou de um segmento de alimentos e bebidas, aí depois você falou do agroindústria, que querendo ou não, embora acabem se relacionando, tem as suas particularidades. Que desafio você profissionalmente enfrentou? Porque assim, você aparenta ser uma pessoa bastante flexível. Nós conversando aqui, demonstra ter bastante flexibilidade para lidar em diferentes caminhos. Quando que você acredita que foi mais testado assim, profissionalmente, para você poder falar, poxa vida, agora eu estou sendo testado, eu vou precisar manter a cabeça no lugar e vou precisar ver como que eu vou me sair dessa. Teve algum momento que, apesar dessa flexibilidade, você parou e refletiu? Pode ter sido em 2008 lá também, né? Não sei quando é que foi. Porque é uma decisão difícil, né? Você abandonar e voltar numa carreira executiva, né? Como que você enxergou isso? Como que você lidou com esses desafios? A pergunta é boa. Mas lembrando o voo do Homem-Aranha, né? Quanto mais poder, mais responsabilidade. Então é mais ou menos essa... bate mais forte mais ou menos essa proporção. Mas realmente, assim, eu acho que se a gente falar em impacto de vida, né, foi um momento crucial da minha vida, onde realmente em 2008 para 2009 eu tive que fazer uma decisão. Né? Onde eu tinha uma empresa de muito sucesso, tinha crescido bastante, interessantíssima, mas por um fator externo que aconteceu, eu tive que tomar uma decisão. Essa decisão ela foi crítica, mas ao mesmo tempo também, eu acho que isso vale para todos, resiliência, perseverança e acreditar em você mesmo e acreditar no seu potencial. Isso é importante demais. E outra, nunca parei de estudar. Então, quando eu me vi naquela situação em que eu tinha que voltar à carreira de executivo, a primeira coisa que eu fiz foi começar a fazer cursos. FGV, fui em alguns cursos para eu poder realmente me capacitar, né, e enfrentar os desafios. Mas eu sempre gostei de desafio. Então, esse foi um ponto naquela época. Mas, como eu falei, né, mais poder, mais responsabilidade. Então, assim, à medida que a gente vai realmente subindo na carreira, as pessoas pensam, poxa, que legal, o cara fica numa parte administrativa, numa sala bonita. A responsabilidade é tremendamente grande. Né? A preocupação, ela é muito grande. Mas eu prefiro muito, assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida é isolar os meus problemas e fazer minha vida pessoal. Naquele momento eu consigo relaxar. Né? Então, mas eu acredito que hoje... E recentemente, os meus desafios são cada vez maiores, porque eu lido com mais pessoas. Né? Então, acho que quanto mais você lida com mais lideranças, você tem uma responsabilidade maior. Qualquer atitude que você toma, qualquer decisão que você toma, se você tomar algo errado, ou se você falar, às vezes, não por intenção, mas às vezes você fala de uma maneira e você pode ofender essa pessoa. Então, hoje a responsabilidade é muito grande. Eu acho que se a gente falar em patamares, a responsabilidade hoje, realmente, o desafio hoje, ele é maior. Mas tem uma coisa muito bacana, eu gosto muito de citar o Peter Drucker, né? Eu me inspiro muito nele, já li vários livros e já até reli alguns, porque os conceitos dele, para mim, são bastante importantes, né? Então, uma das coisas é ter na cabeça, né, as suas prioridades do dia. E tenha poucas coisas na cabeça, não muitas. Então, aprenda realmente a focar naquilo que é prioritário. Né? Então, isso faz a gente resolver os nossos problemas. E outra, os mais eficientes hoje, os mais produtivos, as pessoas mais produtivas são aquelas que resolvem um problema de cada vez. Não adianta você, além de você priorizá-los, não adianta você tentar resolver 10, 20, 30 problemas num dia só. Né? E outra coisa muito importante que eu aprendi, aí sim é uma experiência, e eu acho que isso é bacana, e ninguém consegue adquirir isso quando entra no emprego, é você conseguir arranjar uma solução simples para muitas coisas complexas. É aquela visão de drone, né? Você sobe, enxerga de cima, tô com um problema sério aqui, crítico, mas qual foi a causa disso? Qual a decisão que eu posso tomar para eu eliminar não só esse problema, mas outros que vão ocorrer ou outros problemas gerais? Qual é o padrão que eu posso criar no meu processo produtivo, na minha gestão e tudo, que eu possa realmente eliminar isso de uma forma efetiva? Né? Então, essa é uma aprendizagem e vem em cima desses desafios. Então, tem uma coisa muito legal. À medida que aumenta o desafio, a nossa experiência também aumenta. E isso fica até mais divertido.
É bacana. Ô, Dalmir, já que você entrou nesse tema aí, que o seu grande desafio é o do momento, né? E assim, a gente tem clientes que são cooperativas agroindustriais, de uma maneira geral. As financeiras, a gente está começando a olhar para elas, assim, começando a trabalhar para elas, mas as agroindustriais a gente conhece razoavelmente bem, porque a gente não conhece, obviamente, as empresas com a profundidade, né, de quem dirige elas, né? Mas elas têm uma característica assim, de donos e sócios, né? Então, o cooperado, por exemplo, é dono daquela organização. Em algumas situações, ele é concorrente e é dono ao mesmo tempo. Enfim, tem uma série... Tem todos os papéis ali quando a gente fala da sociedade cooperativa, né? Quais são os grandes desafios e também quais são os objetivos, né, da Coplano, aqueles, obviamente, que você puder compartilhar com a gente aqui, que você vai enfrentar daqui para frente? Os que você enfrenta, a gente já meio que mapeou eles, né? Mas o que você tem pela frente, né? Sim. Bem, uma coisa muito importante quando, não só na Coplano, mas todas as empresas que eu entro, é a adesão à cultura, né? E aí, é claro, algumas empresas que não tiverem uma cultura definida, e a minha obrigação é fazer com que ela, né, trabalhar em cima da cultura. Qual a missão, qual é a visão, quais são os seus valores da empresa. Mas, felizmente, eu venho trabalhando com empresas muito importantes e empresas que focam muito nisso. E eu acho fantástico. Mas uma coisa muito legal no cooperativismo, né? E agora, depois de um ano, posso falar, eu acho que, como eu falei, um pouco mais de 30 anos aí de experiência, e é a primeira vez que eu trabalho na cooperativa. E eu, no início, eu achei um pouco estranho, né? Mas a Coplano tem um diferencial muito grande. O sistema de gestão, a governança corporativa é fantástica. Você tem hoje o sistema de conselho, eu me reporto ao conselho. Então, é uma troca muito simples. Você pega o cooperado e você troca por acionista, ou vice-versa. Então, é sinônimo. Né? Você fala em lucro, você fala em sobra na cooperativa, mas o conceito, o trabalho, a metodologia não muda, tudo é igual. Né? E pelo fato da Coplano ter essa condição de fazer uma gestão por um sistema de governança corporativa, onde existe um conselho né, deliberativo, onde você consegue fazer o seu trabalho através de conselho, e os conselheiros são excelentes. Lá tem conselheiros externos, né? Nós temos conselheiros internos com produtores muito experientes que também nos ajudam. Então, esse é um processo muito, muito bacana. E assim, hoje, todos os desafios que a gente enfrenta na Coplano são desafios importantes em todas as áreas. Eu acho que isso daria até para a gente falar aqui o dia inteiro, de tanta coisa importante. Mas, resumindo, a primeira coisa que a Coplano... Vou falar do objetivo, tá? Então, a gente fala da missão. Eu acho que meu objetivo está dentro da missão da empresa. Se eu resumir, né, a missão, visão da empresa, está lá. Promover a rentabilidade e sustentabilidade do cooperado. Né? É amplo, mas essa frase tão curta, ela é tão imensa a nível de objetivos. Né? Quando a gente fala em sustentabilidade, nossa, o que a gente tem que fazer para dar essa permanência, para garantir essa permanência, para garantir para perpetuar né, o negócio do cooperado? Então, é muita coisa. Quando você fala em rentabilidade, quer dizer, é mais ainda. Né? Então, assim, são muitas coisas importantes dentro dessa frase. E eu acho que aí a gente começa a focar no nosso objetivo. Mas aí eu vou voltar um pouco no que eu falei agora há pouco. Hoje, eu, sozinho, não consigo. Quem consegue é o meu time. O meu time é que faz. Então, formar um time capacitado e motivado, isso para mim está na primeira linha. Aquilo é pessoas. Tem que trabalhar com pessoas. Eu fui premiado com um projeto muito importante. Né? Parabéns! um projeto Transforma. Posso falar? Pode, claro que pode. Eu falei, gente, eu ganhei um presente aqui. Porque sempre quando eu entro na empresa, geralmente sou eu que tenho que fazer todo o mapeamento e entender como que está a empresa. Quando eu cheguei na Coplano, eu fui presenteado porque já existia um projeto feito pela Facioli. E estava realmente fantástico, claro, com a participação do conselho. Isso ficou
ficou muito bacana. E hoje, para mim, é o meu guia, né? Então, e ficou muito realmente condizente com o meu próprio diagnóstico. Então, isso me ajudou muito. E então, a primeira ferramenta que eu usei para eu garantir realmente essa sustentabilidade e rentabilidade foram as pessoas. Então, poxa, eu tenho que ter meu time. Isso é fato. E aí é o seguinte, próximo desafio. A gente pode falar agora indústria 3.0, indústria 4.0. Eu sou fanático por tecnologia. E eu não acredito hoje que qualquer profissional que forme, que esteja formando, ou qualquer empresário, ou qualquer líder no meu cargo, como CEO, como diretor, se ele desprezar a tecnologia, ele está realmente desprezando um grande pilar do desenvolvimento e crescimento da empresa. Então, vou falar um pouquinho da metodologia de gestão. A metodologia da gestão é importantíssima. Entra no meu aprendizado, né, sobre gerenciamento da rotina e gerenciamento pelas diretrizes. Então, a primeira coisa, gerenciamento pelas diretrizes. Nós temos que pegar as metas de sobrevivência da empresa e desdobrá-las para toda a liderança de uma maneira muito importante. Não é fácil fazer isso, é trabalhoso e tem que entender. Sim. Então, tem que estudar. E é um negócio importantíssimo e hoje nós estamos fazendo isso de uma maneira muito efetiva. A implementação da gerenciamento da rotina, que é aquela questão de você avaliar como realmente você está fazendo a sua rotina com excelência. Né? E os KPIs, né? Quais são os seus itens de controle para você controlar cada processo. E tudo, não é um processo só fabril, tal, é o processo de faturamento, é o processo logístico, é o processo de venda, é o controle seu orçamentário. Tudo isso é gerado através dessa metodologia do sistema de gestão. Então, você tem o seu time, você tem suas metodologias de gestão ali bem formatadas e tudo mais. E aí, depois abaixo, você tem um negócio muito importante que é uma diferenciação, que aí eu entro já um pouquinho nessa tecnologia, tá? Que são os projetos de melhoria. É aquilo que você vai promover na empresa para você garantir maior rentabilidade. Uma das grandes, na verdade, um dos grandes objetivos para qualquer líder, empresário, é você descobrir quais são os seus produtos hoje que realmente geram margem, que tem valor agregado. Não adianta você focar muito naquele produto que não tem valor agregado. Então, depois de um diagnóstico que foi feito, quais são os principais focos, os negócios principais da Coplana que vão gerar maior margem? Então, ali estão esses projetos que eu foquei. Né? Então, felizmente, em um ano, o pessoal até comenta e brinca, porque eu comecei com 28 projetos bastante importantes e, felizmente, pelo conselho, foram aprovados. Né? E depois mais um agora, 29. Que bacana. Então, a gente conseguiu aí, nesses projetos, nós conseguimos atuar não só na parte da gestão como um todo, mas também como na parte da mão de obra, capacitação, time, tudo, mas principalmente também questões tecnológicas também de processo produtivo, onde eu vou ter nos nossos produtos aqueles de maior margem, maior rentabilidade, eu vou ter esses projetos focados para que a gente possa aumentar mais ainda esse detalhe. E o grande macete como que a gente consegue ter a aprovação de um projeto? É só uma análise muito bem feita financeira e a comprovação de um payback dentro de um período onde realmente seja viável, né? Sim, claro, sim. diante de o apontamento dos riscos, etc. Tudo. Então, esse consolidado todo, né? Ele faz parte aí desse grande desafio que nós temos hoje, que é muita coisa. Isso é amplo e está em todas as áreas. Tocar 29 pratos, né? Girar 29 pratos, 29 projetos não é um desafio pequeno, não. E sem gente, de fato, não acontece. Tem um ponto aí que eu acho que é importante, que assim, a gente não pode ser também... vou fazer mais no próximo ano, eu vou fazer mais 29 projetos. Não. Os projetos, eles são exatamente para gerar resultados. Então, vamos gerar resultado em cada projeto para depois a gente avaliar o que a gente pode fazer para a gente aumentar ou melhorar esse negócio. Tá? Quando eu digo projeto, pessoal, não é só um projeto assim, às vezes concreto. Às vezes eu estou falando de projetos, inclusive, de implementação de sistemas, né? Dentro da área de gestão, a parte de otimização. Aí entra um pouquinho também a parte tecnológica, né, que eu até brinquei e na verdade ficou sério, né, e eu já postei isso, né, que ano que vem a Coplana será 4.0. E não é uma questão clichê, é uma questão de necessidade, é uma questão realmente de fazer com que a empresa se torne uma empresa realmente moderna, uma empresa inteligente. Hoje você fala em Revolução Industrial 4.0,
né? Você fala na fábrica inteligente, você fala na fábrica com IoT, com internet das coisas, você fala na fábrica onde você tem que ter uma infraestrutura de rede fantástica. Seus equipamentos conectados dentro de um sistema, você tem um Big Data, né? Você tem análise de dados. Isso hoje, diante de tantas necessidades que nós temos para ser cada vez mais eficiente, para ser cada vez mais competitivo, como que você pode deixar isso de lado? Sim. Né? Então, hoje a Coplana tem esse caminho a ser seguido. Entendi. E assim, você não está fazendo, óbvio que você está fazendo revoluções aí, né? Quebrando uma série de paradigmas, mas se você não fizer isso, seu concorrente faz, né? A gente nunca está sozinho no mercado. O meu concorrente tá fazendo isso antes de eu fazer, né? E obviamente que precisa olhar isso do ponto de vista de payback, precisa olhar do ponto de vista de recursos, né? Enfim, onde é que eu vou buscar dinheiro para fazer esse negócio, né? Então tem toda uma outras ações que estão aí. É mais fácil, eu tenho dinheiro no caixa, não tenho, tem que buscar de terceiro, enfim, tem uma série de decisões que você tem que tomar, enfim, tem que dar garantia para essas coisas todas acontecerem, né? Isso. Mas o processo de inovação, né? As pessoas falam muito em automação, é muito mais do que automação, né? Automatizar é pegar um processo operacional e transformar ele em uma outra coisa. Mas a questão inovação tem que ter um dos pilares de fato de gestão. E o que vai refletir no início da pergunta, né, sobre o objetivo? Vai refletir na rentabilidade, porque você faz um investimento e hoje a gente tem financiamentos com 3 anos de carência. Né? Então, você faz um investimento que muitas vezes o payback é menos de 3 anos. Né? Você paga só a parte dos juros ali, mas você já tem um payback em menos de 3 anos. E você começa já a gerar uma rentabilidade em cima disso. Então, essa é a maneira importante da gente pensar. Que aí entra dentro da minha missão lá, que é realmente gerar essa rentabilidade para os nossos cooperados. Que a gente fala em 1.200 cooperados. Né? Ô, Dalmir, nesse período que você está trabalhando lá, e é lógico, o Dimas fala uma coisa muito importante, que é dentro do que você pode comentar conosco, né, para a gente poder bater um papo aqui, e você falou uma coisa muito importante, né, que é a captura de valor por parte da cooperativa, né? Então você chegou ali, olhou e falou assim, tudo bem, então nós estamos preocupados em fazer um atendimento excelente para o nosso cooperado, em diversos aspectos, seja no insumo, seja na indústria, seja na originação, então nós queremos contribuir com o nosso cooperado, que é a nossa finalidade aqui. E você teve que lidar com alguma... Você teve algum ponto que você chegou lá e falou assim, não, eu vou ter que trabalhar um modelo mental aqui um pouco diferente, respeitando a cultura do negócio, respeitando tudo, para talvez trazer uma orientação que eu consiga gerar mais rentabilidade para o negócio, né? Eu falo isso porque algumas empresas onde a gente vai trabalhar, por exemplo, nós observamos que é confuso até para a alta gestão entender a captura de valor, de que maneira que a gente transforma todo o trabalho que a gente faz em um dinheiro aqui para dentro do negócio, né? Mas é confuso. Assim, o que gera valor. Sim. Eles têm dificuldade de entender isso, né? E as pessoas vão trabalhando no cotidiano sem prestar atenção no que está gerando resultado para eles. Teve algum ponto que você chegou e falou, não, vamos tentar trazer esse direcionamento aqui, vou trazer meu time para mim, vou trabalhar isso aqui. Você teve algum desafio nesse sentido desde que você entrou lá? Acho que todo dia. A gente tem um desafio tanto com a equipe quanto para o cooperado, né? Porque é muito importante que o cooperado saiba, né, que tudo que está sendo feito na Coplana, não só a nível industrial, digo também até a questão, nós estamos criando um centro logístico fantástico, uma área de 22 mil metros quadrados, onde nós vamos ter um único centro logístico com um armazém inteligente, com tecnologia de identificação por radiofrequência. Legal. Então, assim, aí sim, o que eu estou falando é uma 4.0 mesmo. Nós vamos fazer parte dos 2% de indústria 4.0 no Brasil, infelizmente. Tá? Então, pela última pesquisa aí, que foi feita aqui em São Paulo, pelo órgão do estado de São Paulo, a nível Brasil, a gente está com menos de 2% de indústria 4.0. Mas voltando aí ao assunto, trabalhar com time, trabalhar com os cooperados, acho que a resposta está nesses 2 itens aí. Com time, você tem pessoas excelentes dentro de... Isso não é Coplana, todas as empresas são assim. Pessoas antigas que trabalham há muitos anos, que são excelentes, que têm uma sabedoria, que têm um conhecimento histórico, que têm que ser valorizadas. E na maioria das vezes, de repente, elas ficaram presas num cargo, elas ficaram presas por uma falta de meritocracia, algum nesse sentido. Então, você tem que trabalhar nisso.
fazer com que esse time ele realmente entenda o que a gente está fazendo a nível macro de gestão ou de investimentos ou de melhorias, para que eles entendam que eles vão estar participando desse valor agregado que nós estamos aumentando nos nossos produtos, que eles façam parte disso e se sintam valorizados por isso. Então, esse é um trabalho bacana. Por outro lado, você tem um lado do cooperado, que muitas vezes ele fala assim, mas eu vou pagar por isso? Você vai cobrar mais caro de mim? É que nem o acionista também, né? Não muda não, porque se você investe demais, fala, pô, mas peraí, e a minha rentabilidade, você está só investindo aqui, eu vou tirar o quê? Você está tirando toda a minha sobra, então, não vai dar nada que vai. Verdade. Então, assim, e dos dois lados, né? Então, é um trabalho que aí, de novo, entra um pouco a experiência de você conversar. E não tem jeito, não tem como fugir. São várias conversas, são reuniões, né? Eu até formatei um modelo diferente que a gente chamou de clusters, né? Então, nós pegamos todos os nossos cooperados, dividimos em clusters, onde cada cluster tem uma determinada característica, né? Determinado tipo de modelo de utilização dos serviços dos produtos da Coplana. Né? Então, nós dividimos em clusters e nós fizemos várias e várias reuniões com eles, explicando o objetivo das mudanças, das alterações, tanto na parte de gestão, até no time nosso, nos projetos que a gente está, né? Fazendo agora. Então, assim, nós conseguimos fazer um direcionamento, de modo que eles entendessem, né, que esse valor que vai ser capturado vai para eles, vai para aquele negócio. Legal. Né? Muitas vezes eles visualizam o seguinte, mas o preço por saco do amendoim, da soja, do sorgo, seja o que for, né, eu vou receber mais por isso? Essa é uma pergunta que eles fazem. E é importante. A empatia é essa. Eu, se estivesse lá, eu faria a mesma coisa. E é o que ele vê também ali, né? De cara. Mas, e esse é o objetivo nosso. Realmente é agregar mais valor. E aí, brincando, né, na unidade, é o saco do amendoim, por exemplo, o saco da soja, seja o que for. É agregar mais valor, é pagar mais para ele, ou seja, o lucro ou a sobra, né, no caso da cooperativa, a sobra, que vai estar ali, naquele negócio. Né? E é muito bacana isso aí. Né? Então, esse é um grande desafio da gente fazer com que o time fique motivado. Isso faz parte da motivação. Motivação não é salário. Salário dura, a alegria dura um pouquinho, agora mesmo o cara volta ao normal. Mas o negócio é ele fazer parte do trabalho, do mérito de ter conquistado alguma coisa diferente para a própria empresa. Né? Então, isso é fantástico. Bacana. Adalmir, já que você citou o Projeto Transforma, né, e assim, a gente tem muito orgulho dele, né, nós fizemos um trabalho de fato de transformação de cultura, né, obviamente que a concretização disso vai gerar muito mais tempo, né, essa questão, por exemplo, de trabalhar a questão da motivação, né, era algo que talvez não fosse trabalhado na medida que está sendo trabalhado agora, nessa questão de olhar para os valores das pessoas, de fazer desdobramento de metas, por exemplo, uma série de coisas que vieram com o Projeto Transforma, a questão da premiação do projeto de melhoria, né, das pessoas poderem dar a sua opinião, a sua sugestão sobre melhorias, e é impressionante o quanto de dinheiro que as empresas deixam de ganhar com isso, né, porque a solução às vezes está lá dentro da organização, as pessoas sabem, fica falando o tempo inteiro, mas fica, sei lá, brigando com a parede lá, né, e quando a empresa, enfim, faz isso de uma maneira sistêmica também, não dá para fazer isso aleatoriamente, né? Então a gente tem bastante orgulho quando a gente fala do Projeto Transforma. Obrigado por ter lembrado dele aqui. E a gente, como consultoria, está em toda a cadeia do agro, né? A gente vem lá desde o produtor, então a gente tem cliente produtor, a gente tem a área de logística, tem a área comercial que a gente atende, tem a agroindústria, que mais? Enfim, tem toda a cadeia logística. A gente, enfim, tem o privilégio de trabalhar por toda essa cadeia. E a gente vê um problema assim, bastante sério nas organizações, olhando para a gente, né, que é essa questão de sucessão. Né? A gente falou com o Celso Ienaga aqui sobre sucessão, sobre conselho, etc. Né? E não estamos falando de sucessão
do conselho. Não lá tem regras específicas, né? A gente, a hora que fala de sucessão, às vezes você tem um líder lá super importante, um carregado, um gerente, e ele fala, vou para o concorrente, ou eu vou embora, ou eu me aposentei, ou eu quero ser um empreendedor agora, e você não tem ninguém para substituir ele, né? E aí você fala, puxa, agora eu vou ter que ir para o mercado? Nossa. Então, como é que você olha para isso, né? Como é que você vê isso? Em que estágio você acha que a empresa que você está hoje está nessa questão de olhar para a sucessão ou falar, Dimas, isso é um processo natural? Como é que é? Como é que é isso para você? Para mim é importantíssimo. Eu não vivo sem, né? Eu acredito que eu tenho que ter um sucessor. Eu tenho que criar um sucessor dentro da empresa. E não é só na Coplano, nas empresas anteriores. Isso é importantíssimo, sem dúvida. Mas não só a Coplano, como as empresas que eu conheço, elas realmente ficam em débito em relação a essa formação de sucessores. Eu acredito que hoje no Brasil, essa preocupação ela ainda não é tão importante ou não tão valorizada. E, para mim, ela tem que ser valorizada. Um trabalho que nós estamos fazendo agora e que eu posso dizer que hoje existiu, sim, algumas condições de sucessão, mas hoje, se nós temos no nosso organograma, principalmente a parte mais da alta liderança, nós hoje teríamos muita dificuldade para ter realmente a sucessão. Eu gosto muito de falar que no trabalho de sucessão é o modelo pirâmide. Então, você pega sempre as pessoas que estão embaixo e nós vamos dando as oportunidades das vagas que surgem em cima. E você sempre admite as pessoas na parte lá embaixo. Eu digo embaixo, né? Só uma questão aqui física, mas na parte onde as pessoas estão aprendendo e elas vão se desenvolvendo dentro da empresa. Esse modelo ele é fantástico porque você consegue reter talentos. Você consegue, né, dar oportunidade para as pessoas dentro da empresa. Então, assim, eu identifico hoje muitas falhas que nós temos que trabalhar, né? Então, uma das coisas que nós estamos fazendo, primeiro, é criar agora um modelo. Nós estamos criando a Academia Coplano, né? Então, essa Academia Coplano ela já vai ter como base uma formação muito importante de cada profissional, né? No Projeto Transforma, mais uma vez, obrigado. Nós conseguimos aí um plano, né, de capacitação para cada nível, para cada cargo, né? Então, isso aí já é um modelo para a gente já estar buscando fazer esse treinamento, mas nós temos muito que correr. Tem uma ferramenta muito importante que eu gosto muito de falar, e agora a gente está promovendo isso, é a entrada de trainees e estagiários de alto nível. Então, só para vocês terem noção, os trainees e os estagiários, eu também estou fazendo entrevista. Legal. Né? Então, assim, é um pouco de pressão, talvez, sim, mas é importante para que eu tenha a percepção junto ao líder de quem é que está entrando na empresa. Porque o estagiário, para nós, não é uma pessoa que está ali para ficar um pouquinho, é uma pessoa que é para agregar, que é para aprender, que é para ter adesão à cultura e é um futuro sucessor, né, em potencial para uma pessoa que esperamos que ela suba de cargo um dia. Então, eu vou entrar com o estagiário. E o trainee ele já tem uma carreira, né, já bem diferenciada, não vamos entrar aqui no conceito. Mas a ideia de um trainee é de você já ter pessoas novas, mas que aprendam muito mais rápido, que possam já assumir posições de alta liderança ou de lideranças importantes dentro da empresa. Então, para compensar um pouquinho essa deficiência ou esse time que nós vamos ter que trabalhar, nós temos aí que acelerar um pouco o processo. Então, os trainees aí, eu estou vendo aí, enxergando como uma grande solução para que a gente possa fazer acontecer o mais rápido possível o plano de sucessão. Mas temos que trabalhar muito, viu, Dimas? Muito mesmo. Bastante desafio nesse ponto. O importante é ter visão de que isso é necessário, né, para ser feito. Né? Entra dentro de um projeto ou de um subprojeto, enfim, de um projeto menor, um projeto de uma área, né? Exatamente. Bacana. Dalmir, sabe um ponto bastante curioso, assim, que para mim, né, não para vocês aí que são profissionais mais experientes, né, mas é a oportunidade de poder aprender sempre em cada empresa que a gente trabalha. Quando a gente conduziu o projeto lá na Coplano, eu tive a oportunidade de aprender bastante coisa sobre um processo agroindustrial, né, que a gente de fato entrou bastante lá, né, mergulhamos em todas as áreas do negócio, discutimos com os diversos níveis hierárquicos, né, e foi muito enriquecedor também ver, por exemplo, um nível de supervisão apresentando projetos junto com seus gerentes que depois geram riqueza para o negócio e eles se sentiram assim, super valorizados, que é exatamente isso que você comentou, né? De, vamos dar chance para esse cara ver como que
gera valor para o negócio também. E eles viram. Dá um desafio para eles. Eles viram isso, né? E se enriqueceram com isso. Isso é bacana. E uma coisa que ficou bastante curioso para mim, como pessoa que não acompanho a parte, vamos dizer assim, né, operacional do agro objetivamente, né? A gente estrutura tudo e tal. Mas poucas pessoas sabem, mas nós somos uma região bastante rica na produção de amendoim, né? Muito. E as pessoas olham esse mar de cana o tempo inteiro aqui, não imaginam que a grande parte da paçoquinha que ele tá comendo lá, muita coisa vem daqui da nossa região, né? Exatamente. E eu, na época, uma coisa que me chamou bastante atenção também é esse foco da Coplano em crescer o tempo inteiro, né? Expandir para áreas novas. E quando a gente estava terminando o projeto Transforma ali, vocês estavam começando a expandir para a região de Marília ali. Recentemente eu vi uma notícia que eles estão crescendo muito amendoim também, né? Conta pra gente como tem sido a expansão da Coplano, até na atuação de varejo também, né? Que é um segmento que vocês atendem bastante. Não é só o cooperado que pode ir lá numa loja da Coplano, por exemplo, fazer uma compra. Sim. Nós podemos dividir em segmentos. E cada segmento a gente está com algum plano de expansão, né? Então nós temos o segmento aí da parte de insumos, que é onde nós temos que realmente atender cada vez melhor os nossos cooperados. Com a implementação de um app Coplana, por exemplo, nós temos aí a condição de ter uma comunicação melhor com o cooperado. Com a implementação do CRM, com a inteligência artificial, nós temos a condição de obter dados e formatar uma curva onde nós vamos poder avaliar previamente ou proativamente o que o cooperado precisa. Então, isso já expande um pouquinho o crescimento nessa parte de insumos. Na parte de varejo, que é legal que você viu aí, são 13 lojas, né? E tanto em São Paulo quanto em Minas, e a possibilidade de expansão futura é também muito grande. Porém, na parte de varejo, nós estamos agora fazendo... olhando para dentro, né, do nosso quintal e fazendo uma reestruturação onde está sendo implementado o nosso ERP. Legal. Né? Então, a gente vai realmente fazer com que as lojas se tornem mais interessantes a nível de marketing, a nível de produtos, a nível de atendimento, em todos os sentidos. Né? Então, esse é um projeto. A parte de prestação de serviço que é fantástica. A Coplana tem realmente os agrônomos assim, que são bastante valorizados, né, hoje pela região, para todos que nós atendemos. E essa parte de prestação de serviço, nós estamos focando muito em agricultura de precisão. Nós temos hoje vendas de drones, nós temos drones hoje que fazem, por exemplo, uma análise multiespectral, coisa maluca. Que legal. Né? Que é uma luz que ela é invisível aos olhos humanos aqui e essa luz ela identifica pragas, ela identifica problemas. Né? Tem uma avaliação de planta daninha, onde o drone passa e ele também identifica através de fotos e filmagens, ele já tem um software que já capta isso. E o agrônomo, ele vai focado no problema, tanto na multiespectral, quanto na parte de avaliação de planta daninha. Ou seja, são muitas coisas legais. E essa expansão de crescimento, a gente está focado em tudo. Então, como que eu vou atender melhor o nosso cooperado? Quais são os serviços que o nosso cooperado precisa hoje? Às vezes ele nem sabe. Agora é o celular, né? A gente tinha só o telefone, surgiu o celular, nossa, mas coisa legal. Né? Hoje, a última coisa que o celular é um telefone, né? Ele é o resto. Verdade. Então, assim, a ideia nossa é tentar buscar o que a gente pode oferecer para o nosso cooperado que ele ainda nem sabe que existe e que vai ser muito importante para ele e que vai aumentar a rentabilidade, que entra dentro da nossa missão de novo. Então, assim, dentro dessa parte de prestação de serviços, nós estamos atuando em várias. O app Coplana que nós lançamos tem tudo. O cooperado entra, ele vê a questão dos boletos a pagar, boletos vencidos, não, espero que não, mas boletos a pagar, tem a parte financeira, até votação. Legal. Em época, nós estamos criando aí os núcleos, né, que a gente vai estar lançando agora em dezembro, a votação, né, dos membros dos núcleos que nos ajudam né, em cada dor, né, que tem, né, dentro da empresa. Então, nós temos núcleo do amendoim, núcleo tal. Vou chegar no amendoim ainda. Então, assim, são muitas coisas legais. Na parte da indústria, aí entra o amendoim. A Coplana tem um negócio muito bacana, é a verticalização total do amendoim. Né? Então, assim, a gente pega desde a expansão até a venda no mercado internacional e nacional. E nós somos realmente muito, muito grandes e importantes nesse mercado. Nós fornecemos os maiores players, né? De chocolate, nuts em geral a nível mundial. Então, realmente, hoje a Coplana, e a questão da qualidade, né, que ela é sempre muito valorizada. A expansão do amendoim é exatamente por isso. E eu estava falando, voltando lá da rentabilidade, agregar valor no produto de maior margem, né? Então, se hoje eu tenho uma quantidade de amendoim que entra na minha planta, a primeira meta minha se eu tenho uma planta com a capacidade, por exemplo, para 100 mil toneladas, eu tenho que garantir 100 mil toneladas de entrada, né? Eu estou falando de amendoim já pronto.
Tá bom, saiu, entrou 100 mil toneladas. Quais são os modelos, os SKUs de amendoim que tem maior valor agregado? Tal. Então é nesse aqui que eu vou colocar os meus projetos, é nesse aqui que eu vou dar o meu maior foco, porque esse aqui, ó, é o cru, é o óleo lá, não é uma coisa assim, é a sobra da sobra. Então, vamos agregar maior valor em cima disso. Agora, aí entra a sua pergunta, né? E a expansão? Qual é a visão nossa, a questão do amendoim? A área de São Paulo, praticamente onde você tem a renovação, né? Quando você tem que realmente fazer essa renovação da cana-de-açúcar, por exemplo, você tem que plantar ou uma soja ou um amendoim. E é uma briga constante entre a soja e o amendoim, só que esse ano o amendoim está ganhando. Na verdade, o amendoim sempre ganhou. É que ele dá mais trabalho, né? Ele é muito mais rentável, só que dá muito mais trabalho. E exige uma tecnificação maior, um investimento maior nos equipamentos. A Coplana hoje ela tem um fomento, ela gera essa condição para o cooperado para ele fazer o negócio. Só que em São Paulo nós temos uma certa limitação. Nós queremos fazer cada vez tornar cada vez mais, aumentar cada vez mais a região de São Paulo na produção de amendoim, claro. Mas para crescimento nós temos que avançar um pouquinho. Então nós estamos buscando novas fronteiras. A Alta Paulista, que continua no Marília, Tupã, aquela região, realmente ali agora eu acho que do amendoim, hoje, a nível Brasil, é a região mais top que tem a nível de plantio. Então, ali, nós estamos lá, temos uma loja lá, e estamos lá com algumas... Hoje, nós vamos ter um dia de campo, vamos fazer alguns trabalhos também. Então, é bastante importante. Mas eu visualizo também em outros estados. Nós temos muitas oportunidades, né, de crescimento. E não para. Eu acredito que, a partir do momento que a gente conseguir fazer com que esses projetos rodem cada vez mais, com mais eficiência, entrar realmente, tomar a nossa capacidade nominal da planta. Nós temos uma segunda unidade industrial que nós podemos também aumentar a capacidade. Então, crescimento não para. Agora, eu vejo São Paulo bastante limitado, né, em relação a essas condições, custos e tudo, e aí a gente pode chegar um pouquinho mais para fora um pouquinho. Alguns cooperados perguntam, Dalmir, vocês vão abandonar a gente? Eu falei, nunca. Ao contrário. Aqui é prioridade, mas o que está fora, e outra, o que está fora é vocês que vão. Agora, se vocês não quiserem, a gente vai ter que dar um jeito, porque é para vocês, para eles mesmos é um benefício, né? Para a gente crescer cada vez mais. Esse é um caminho. E tem mercado para tudo isso? Não tem para quem quer. Amendoim, aconteceu um negócio, foi muito engraçado. Quando eu cheguei, e até foi bom que eu até estava treinando um pouquinho, voltando no meu espanhol, né? Conversando com um argentino lá, um cliente muito importante nosso. E ele estava comentando que na Europa, os nuts eles se tornaram muito caros, né, devido às questões de guerra, devido a vários problemas, e o poder aquisitivo também caiu. E o amendoim é fantástico. Então, o que eles fizeram? Eles agregaram mais amendoim no meio das castanhas mais nobres. Então, o consumo aumentou. Entendi. Só que, em compensação, na Europa, começou a ter restrição por pesticida. E aí, esse é um problema do Brasil, né? Todos que produzem amendoim no Brasil têm esse problema. Então, o nosso maior impacto na exportação para a Europa foi a questão de restrição por pesticida. Entendi. Então, fazendo um trabalho muito forte esse ano, né, conversando com todos os cooperados, para que a gente tenha realmente um receituário do nosso agrônomo, para que a gente possa fazer da melhor forma possível e evitar, né, a aplicação desses pesticidas no processo. Bacana. Dalmir, agora falando um pouquinho, voltando, né, no tema agro, né, você tem oportunidade como CEO de, enfim, falar, por exemplo, com o sistema cooperativo como um todo, né, o sistema financeiro, e a gente sabe que o agro tem apanhado a vida toda, né, nunca vi um setor que apanha tanto, né, como o agro, agora ultimamente até no Enem, coitado do agro, mas... Verdade. Enfim, é uma pena isso, né? Porque enfim, o que ele representa do PIB brasileiro é extraordinário, né? A geração. Quando a gente fala o agro não gera emprego, nós estamos falando do Acoplana que gera emprego, nós falamos do sistema cooperativo inteiro que é agroindústria. É o que mais gera. Enfim, o número oficial é de serviços, né? Mas eu não sei como é que se computa isso, né? A Coplana é indústria ou é agroindústria, enfim, então. Mas deixa isso para lá. Olhando do ponto de vista de
de futuro, né? Olhando para o agro como, enfim, futuro mesmo, né? Como é que você entende, não necessariamente só a Copana, né? Mas qual é o futuro do agro, no seu ponto de vista? Eu acredito que... Vai continuar apanhando muito, né? Assim, tem muitas... eu participei de um congresso, foi no início desse ano, e a gente estava abordando muito sobre esse assunto, né? Qual é o futuro do agronegócio no Brasil? E, ao mesmo tempo, também, como fazer com que o agronegócio seja um protagonista no Brasil. Eu acredito que o Brasil, hoje, ele tem total condição de fornecer alimento para o mundo. Isso é fato, isso já é discutido, né, em jornais especialistas, né, e isso, sem dúvida, não tem para onde correr. Então, eu acredito que, por mais dificuldade que nós tenhamos aqui no Brasil, diferenças, às vezes, mudanças de governo, às vezes são governos que a gente não escolhe, mas a gente quer que dê certo para que as coisas realmente funcionem. Então, assim, o agronegócio no Brasil, ele vai ter sua chance, ele vai ter futuro, sim. Por mais, talvez, problemas que a gente tenha ao longo desse percalços, né, que a gente atravesse nesse caminho, a gente vai ter bastante chance. Hoje, o Brasil, ele tem uma condição muito interessante a nível de criatividade e inovação. Nós, devido a essa questão tributária, a dificuldade que nós temos, devido a essas dificuldades relacionadas às alterações de governo e tudo mais, nós conseguimos aí realmente ser criativos. E a gente consegue fazer com que as coisas funcionem mesmo diante de uma situação difícil. Então, eu sou muito otimista em relação a isso, Dimas. Eu entendo que a gente vai crescer, sim, talvez não da maneira que a gente deveria, talvez não tão valorizado como nós deveríamos ser, mas eu tenho certeza que nós vamos crescer. E a capacidade nossa, né, de criar e ser produtivo é muito grande. Eu estava conversando, inclusive ontem, com uns amigos, uns parceiros nossos, e estava comentando sobre a China. Então, a China está se desenvolvendo demais. Mas quando você começa a falar sobre o que a gente faz aqui a nível de gestão de agronegócio, a nível de ações para crescimento, eles não entendem muito bem. Eles sentem dificuldade de entender quando a gente cria um gráfico, fazendo umas análises, analisando cenários, né? Porque hoje a gente fala assim, hoje ser um cara que vai prever futuro, isso aí tá fora, né? Não tem jeito, isso aí deixa a coisa que é Agora, nós trabalhamos com cenários. Então, hoje, eu gosto, todos os projetos, tudo que a gente faz são, meu cenário conservador, eu não gosto de falar pessimista, eu prefiro falar conservador. O realista e o otimista. São esses cenários que a gente trabalha. Né? Vamos para o realista e para o otimista. O conservador eu tento deixar de lado. Mas eu acredito que todos nós estamos nesse nível. Tá? E eu acredito, claro, que tem umas empresas ou outra. Entra um pouquinho no que eu já falei, que eu acredito que parte desse sucesso vem com essa inovação, com essa mudança. Né? Nós temos que sair do 3.0, que é na época da tecnologia da informação, né? A informatização dos processos, que tem empresa que nem está no 3.0, chegou no 3.0 direito, né? E a gente está no 4.0, que a gente está falando em melhoria de processo, automação, otimização de mão de obra, qualificação de mão de obra. Às vezes não é nem otimização, né? Porque não quer dizer que a gente vai tirar. A gente vai precisar de pessoas mais qualificadas, fato. Mas esse é o caminho que a gente tem que seguir. Eu acredito que o Brasil vai chegar. Falei que agora, menos de 2%, a gente tem uma empresa com tecnologia. Mas tem muito trabalho sendo realizado e essa é uma oportunidade. Né? É uma grande oportunidade, inclusive, para quem está montando um negócio, para quem está se formando. Tecnologia hoje tem profissões... Eu vi Cloud Manager, né? Gerente de nuvem. Quer dizer, quando é que 10 anos atrás você ia falar que tinha um Cloud Manager? Né? Então, são tecnologias, são profissões novas surgindo, são grandes oportunidades. E o Brasil, ele vai ser realmente, eu acredito que vai ser um protagonista, porque nós temos terra, nós somos produtivos, nós temos agora tecnologia. Nós preservamos, né? É isso aí. O produtor é o maior preservador do mundo. Todo mundo vai continuar comendo, né? Isso é um fato. Não tem chance. E aí, se você pegar assim, a própria China, a China é a maior produtora do mundo de alimentos, mas ela consome o que ela produz e ainda importa absorve. muito. Você tem lá Estados Unidos. Estados Unidos também hoje está praticamente perdendo do Brasil em muitas produções, por exemplo, questão da soja. Agora, o Brasil está na frente. Então, assim, são vários países. O Brasil, se não me engano, está em 4º lugar. Mas se você avaliar o potencial, o Brasil é o país de maior potencial de produção a curto prazo. Então, vamos lá. É o caminho. E sem abertura de área nova, né? Nós estamos falando de produção na mesma área, né?
90 milhões de hectares de terras improdutivas que a gente pode aproveitar e fazer um plantio sem precisar desmatar. Né? Então, são coisas muito importantes que ainda... Nós temos muita coisa para fazer. Aí, realmente, claro, nós precisamos de um apoio, né? Nós precisamos de muita ajuda nesse sentido a nível, né, de governo federal, estadual, mas vamos chegar lá com certeza. Bacana, Dalmir. Dalmir, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite aqui. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Nós sempre costumamos fazer uma pergunta no final, para se o pessoal quiser trocar uma ideia com você, até fazer um benchmarking, conhecer um pouquinho mais o trabalho da Coplano, onde que o pessoal pode te encontrar, seja mídias sociais, o que você costuma utilizar de canal, se você quiser deixar para o pessoal poder te encontrar, bater um papo com você, fica à vontade. Sim. Bem, eu tenho no meu LinkedIn, né? Da Coplano nós temos alguns contatos também, né? Então, assim, pode me buscar tanto na parte do contato LinkedIn, da Coplano também. A gente tem lá o nosso LinkedIn, onde tem a parte do contato. Eu fico à disposição também, né? Para qualquer um também, vocês têm meu contato, passar para quem quiser abordar aí um assunto mais a fundo. Tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Então, para mineiro é bom, né? Uma pasta de amendoim. Né? Isso aí, fica à disposição. Forneço meu e-mail depois também para vocês aí, passar quem precisar. Estou à disposição. Bacana. E uma das intenções minhas é realmente ajudar, né? Colaborar para que o nosso agronegócio cresça cada vez mais. Bacana. Dalmir, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que o tempo é curto, né? Tem mais 32 assuntos aqui para falar, mas a gente faz um episódio número 2 aqui, número 3, etc. Vamos te convidar outras vezes aqui para bater um papo. Muito obrigado por você ter vindo aqui de novo. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse episódio. Fico muito feliz pelo seu prestígio. Como o Danilo falou, não deixe lá de falar, né? Se você gostou, não gostou, seus comentários também. E até um próximo episódio. Muito obrigado. Até mais, um abraço.